Romanos, capítulo 12. Dos versos 9 a 21. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida e agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Que possamos entrar, ó Senhor, na Tua palavra de tal maneira que ela seja revelativa sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de nos mostrar aquilo que nós estamos errando e nos convidar, nos convocar a uma conversão. Que o Teu Santo Espírito nos dê a paz necessária para entender que esse texto é para nós, para a minha vida, para a vida do meu irmão em especial. Ó Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos na compreensão desse texto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 12, como nós já dissemos, há uma mudança de orientação do apóstolo Paulo. Ele primeiro vai tratando de coisas teológicas, sobre graça, sobre a lei, vai falando do que os judeus esperavam, o que eles não conseguiram, do que eles conseguiram. Ele vai tratando dos gentios que foram alcançados por essa graça, justamente por causa da negligência dos gentios, dos judeus. E agora, no capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a ser prático, direto e reto, falando àquele povo, dizendo: olha, o que Deus espera de vocês é isso. Vimos que Deus quer um culto racional, e isso agrada a Deus. Vimos que nós devemos buscar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Vimos que fomos desafiados a uma mudança realmente de mentalidade, para que nós possamos ser transformados e não nos conformar com o presente século, nem com o secularismo, nem com o mundanismo. Vimos também o apóstolo Paulo falando a respeito dos dons espirituais que o Senhor concedeu, onde ele capacita cada um de nós para que possamos ser úteis, para que possamos ser bênção para o reino e para as pessoas que estão ao nosso redor. E agora ele vai detalhar isso, como fazer, como usar esses dons espirituais. Muito bem. Vamos ao primeiro ponto, então, desse texto que nós lemos. A atitude do verdadeiro cristão é permeada de amor. Então, é a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar do verso 9 em diante, é que o amor tem que estar em evidência.
E antes de darmos continuidade, vamos pensar na palavra permear, no verbo permear. Às vezes nós lemos ou ouvimos uma palavra, conseguimos entender o que ela significa, mas às vezes não alcançamos realmente a profundidade que ela tem. Permeada de amor, a nossa atitude, permeada fala de alguma coisa que que penetra, que preenche, que satura, que dá aquela liga a tudo aquilo que é feito. É como fazer concreto. Vocês sabem como é feito concreto? Areia, cimento e água. 3 elementos. Sozinhos eles não fazem nada, não tem resistência nenhuma. Mexe bem, mistura bem, deixa secar, o que acontece? Aquilo vira algo sólido, intenso. Permear é justamente essa liga que vai juntando, amoldando, transformando, preenchendo. A minha vida e a sua vida, ela é desafiada a ser permeada de amor, cheia de amor. Em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos. Então, muito bem. Feita essa explicação, vamos ao texto propriamente dito. Ali no versículo 9, o apóstolo Paulo chama ali o amor seja sem hipocrisia. A primeira palavra é ágape. Sabemos que no vernáculo grego, 3 palavras são usadas diferentemente para falar de amor. Tem o amor eros, que é erótico, que é carnal, que é química. Temos o amor philos, que vem de filial, de fraternal, que fala de um relacionamento de quem tem uma relação de família. E tem um amor especial, mais puro, chamado ágape. É a primeira palavra que Paulo usa aqui. Esse amor, o amor que eu e você devemos ter, é esse amor puro. Esse amor límpido, tranquilo, destituído de interesses. O amor philos e o eros, ele tem interesses, há uma troca. Mas no amor ágape não. Há uma disposição de fazer o bem, de dar o seu melhor, de servir ao seu próximo. Já temos dito que a melhor definição de amor é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, amor é essa doação, que não parte em relação àquilo que a outra pessoa merece, mas parte do coração de quem doa, que faz isso sem ter interesses de retorno. Deus entregou o seu Filho sem interesses de retorno. Fez isso porque Ele quis. E assim também somos desafiados a viver esse amor. Um amor que não tenha uma expectativa de retorno, de pagamento em troca. E Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Muito bem. Então, esse amor aponta para algo refinado, algo puro, algo altruísta. E quando o apóstolo se refere aos dons espirituais, em 1 Coríntios, ele coloca o amor como se fosse um dom de Deus. E, de fato, quando nós olhamos para a nossa natureza decaída, parece que amar não faz parte dela. Estamos muito mais para ser egoístas do que altruístas. Estamos muito mais dispostos a puxar a sardinha para a nossa brasa do que compartilhar com o outro. Temos dito para vocês, fazemos esse exemplo sempre, de 2 crianças pequenas. Se colocarmos 2 crianças pequenas, uma em frente à outra e só uma chupeta entre elas, tenho certeza que uma vai enfiar o dedo no olho da outra para pegar a chupeta. Somos assim, egoístas. Somos assim, queremos o melhor para nós. O amor que fala aqui no texto é aquele que quer o melhor para o outro. E então nós precisamos do amor de Deus. Então nós precisamos que o Senhor realmente nos dê do seu amor, desse amor mais puro, para que possamos repartir com os outros. E entendemos daí a palavra que diz, de graça recebestes,
de graças dai. Da mesma forma com que o Senhor nos trata, devemos tratar o nosso próximo, porque Ele nos deu o exemplo. Ele mostrou o que é amor, e um amor que foi até a cruz. Um amor que deu a sua própria vida por nós. É um amor realmente alto. A vara é alta. Alcançar esse limite realmente é desafiador. Não podemos fazer isso sozinhos, só com a graça de Deus, só pela misericórdia divina. Quando Paulo coloca isso em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor, ele termina o capítulo 13 falando que ficam a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. Então nós somos desafiados a viver esse amor, a entregar esse amor, a repartir esse amor. Muito bem. Vamos à ideia também que o texto fala, que esse amor tem que ser puro. E por isso Paulo vai dizendo que ele não deve ser permeado de hipocrisia. Ele tem que estar livre disso. O que é uma hipocrisia? Hipocrisia é quando você diz que ama a Deus, mas não o obedece. O Senhor Jesus Cristo disse bem claramente: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora, se eu não obedeço a Deus, como posso dizer que eu o amo? Hipocrisia é quando a nossa boca fala alguma coisa que nós não sentimos, não entendemos, não participamos, não queremos fazer. É como se fossem promessas vazias, palavras ao vento. Assim também algumas pessoas dizem ao seu próximo: eu te amo, mas está longe de ser amor. Quer alguma coisa, quer algo em troca. Por isso o nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Esperar que os outros tenham alguma atitude é insanidade. Alguma atitude positiva de retorno a esse amor é insanidade. Você vai se decepcionar. Você vai ficar frustrado. Agora, se você não esperar nada, como você pode ficar frustrado? Se você simplesmente se dispõe a amar, como você vai ficar frustrado? Por isso o apóstolo Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Não permitam que o mal entre, que o mal esteja no meio desse amor. Não, ele tem que ser livre de tudo isso. Apeguem-se ao bem. Muito bem. Nesse mesmo fluxo de detestar o mal, é sempre lembrar que é bom alvitre alguém que se diz cristão ter apego ao mal. Não é de bom alvitre fazer isso. Então, se você diz: eu sou crente, eu acredito em Cristo, eu estou debaixo do amor de Deus, mas você gosta de fazer o mal, gosta de fazer aquilo que é errado, gosta de dar ouvido àquilo que Satanás fala no seu ouvido, né? Emprestar o seu ouvido para ele, isso é errado, é hipocrisia. Lembrem-se, os nossos valores são maiores, a régua que Deus espera de nós é maior. Precisamos estar à altura daquilo que Ele fez por nós. É muito fácil dizer assim: errar é humano, perdoar é divino. Isso é uma bela desculpa, não é verdade? Não, meus irmãos. Nós devemos não errar. Devemos não ser condescendentes com os nossos próprios erros. Precisamos buscar esse amor que vem da parte de Deus e colocá-lo em prática. Quando a palavra usada aqui, para apegando-vos ao bem aqui, é bem parecido com cola, é kolao em grego. E o sentido é justamente fazer isso, cimentar-se, agregar-se àquele amor que é todo-poderoso. Como é que nós devemos fazer? Apegando-nos ao bem, a fazer aquilo que é correto, aquilo que Deus espera de nós. Fujam do mal. Fujam não só da aparência do mal, mas do jeito do mal, da fala do mal, das palavras do mal, das pessoas que são do mal. Fujam.
vocês foram chamados para serem santos. Serem santos como o Senhor é. Muito bem. Fala desse amor agora no verso de número 10. No zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vai trabalhar de amor aqui também. Agora, na comunhão dos santos, a palavra grega piostrogos, para definir essa reciprocidade, ela tem um tom de atitude. No zelo não sejais remissos. É exatamente isso que Deus quer que você faça. Lembra quando nós falamos a respeito do Salmo 15? Quem, Senhor, habitará no seu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? E daí vem uma série de atitudes que se espera. Essas atitudes estão aqui também. No zelo, ou seja, no cuidado, no trabalho, na responsabilidade, não sejais remissos. Não sejam indolentes, não sejam descuidados. Tenham o devido cuidado com aquilo que parte de Deus. E depois há uma outra palavra ali, quando fala de fervor, né? Que é bem interessante. Essa palavra, ela leva ao entendimento de alguma coisa que está em ebulição. Sabe quando vocês colocam uma chaleira para ferver? A água que está dentro da chaleira? E ela começa a borbulhar? Significa que ela chegou numa temperatura muito alta. Quando fala aqui em ser fervoroso de espírito, fala dessa atitude que nós devemos ter, de buscar o Senhor com intensidade, querendo realmente buscar os dons do Espírito, o fruto do Espírito em nossa vida. O Senhor vai falando ao nosso coração. Vai falando também ali, no verso 10, finalzinho dele, preferindo-vos em honra uns aos outros. No original, essa expressão, ela aponta para aquela pessoa que vai à frente e concede honra. Um exemplo, você está com um grupo de pessoas e tem uma porta à frente. Todos vocês vão ter que passar pela porta. O que seria essa honra? Onde você, que é igual a todo mundo, se destaca deles, vai à porta, abre a porta numa atitude servil, espera todo mundo passar e depois fecha a porta. Isso é questão de educação. Abriu? Feche. Acendeu? Apague. Não é assim? Aquele que vem para servir faz isso, serviço completo. Não é abrir a porta, passar e os outros que vêm e deixam a porta aberta. Servo é aquele que faz o serviço completo. Quando nós honramos alguém, nós queremos fazer um serviço completo, não pela metade. Jesus não fez serviço pela metade. Jesus não morreu só na cruz, mas ele ressuscitou. Isso é o serviço completo. Quando nós falamos em honra, estamos falando em ter essa atitude. Algo servil, de ajudar enquanto há necessidade, enquanto há propósito para isso, vamos colocar assim. Muito bem, então preferindo-vos em honra aqui, é essa situação. Quando você faz isso, quando você se dispõe a fazer isso, e você diz, eu sou igual, mas eu quero fazer isso para vocês. Querem um exemplo disso? Lembram na Santa Ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Quem deveria lavar o pé de Jesus? Eles deveriam disputar essa honra. E, no entanto, quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Ele que deveria ser honrado, despiu-se das suas roupas, cingiu-se com uma toalha, foi lá, lavou e enxugou os pés dos apóstolos. De todos, até do Judas. Eu fico imaginando Jesus olhando para o Judas e... Vem cá, Judas. Você não merece, mas não é por merecimento, Judas. É porque eu te amo. Ainda que ele estivesse destinado à perdição, ele era uma criatura de Deus.
E o Senhor ama as suas criaturas. É interessante. Quando nós nos dispomos a servir alguém, não é porque a pessoa merece. É por amor. Quando nós queremos honrar alguém, não é porque essa pessoa seja o detentor de todos os créditos, mas é porque nós queremos fazer isso. É amor. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Muito bem. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é que em nossos dias o egoísmo e egocentrismo têm imperado na sociedade em geral. E nós somos muitas vezes seduzidos, tentados a fazer como eles, a ser como eles. E dizemos, todo mundo faz assim, todo mundo pensa em si, todo mundo. Mas lembre-se, você não é todo mundo. Você não é só uma criatura de Deus, você é filho de Deus. Lembre disso. É isso que faz a diferença. É isso que vai nos desafiar a quebrar esses paradigmas e a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Quer que todos os nossos gestos, as nossas atitudes sejam permeadas de amor. Vamos ao segundo ponto. Falando em atitudes, a atitude do verdadeiro cristão é plena em dedicação. Dedicar-se, ter uma postura, estar desafiado a dar o seu melhor. Já falamos um pouquinho no verso de número 11 a respeito do zelo. O zelo corresponde a esse empenho, a essa dedicação, a essa seriedade com respeito ao reino e ao Senhor do reino. Se eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que fazer o melhor, não o pior. Se eu tenho que dar alguma coisa para Deus, eu tenho que dar do meu melhor, não do que me sobra. É como dar o dízimo. Tem tanta gente que falando aí contra dízimo, até alguns que se dizem cristãos, levantando e dizendo, o dízimo não é bíblico. Eu não sei onde é que eles viram isso. Talvez rasgaram algumas páginas da Bíblia para fazer isso, porque de fato o dízimo é bíblico. O Senhor nos dá 100%, e numa atitude de fidelidade Ele pede que nós retornemos 10%, tudo é dele. Qual é a dificuldade de entender isso? Uma criança não tem dificuldade de entender isso, mas tem gente que tem apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, ouve esse tipo de fala, de pregação e diz, oba, é por aqui que eu quero ficar. E alguns tentam fazer e daí fazem de má vontade ou fazem esperando alguma coisa em troca. Não, eu vou dar o dízimo para que Deus venha e me abençoe. Não faz isso porque é seu dever, seu zelo. Não faz isso esperando alguma coisa em troca. Perde de vista o que deve ser feito. Eu sei que falar em dízimo é uma coisa estranha, mas quero apenas citar isso. Tem gente que dá o dízimo com dó. Eu podia fazer tal coisa, eu podia comprar tal coisa, eu podia. Não podia, esse dinheiro não é seu, nada é seu. Sua vida não lhe pertence. Aqueles que gostam de fazer tatuagem deveriam pensar nisso. A quem pertence o seu corpo? Meu corpo me pertence. Estamos ouvindo isso exaustivamente da sociedade. Pertence mesmo. Foi você que criou ele, não foi? Foi você que formou ele no interior do ventre da sua mãe, não foi? Não te pertence, não é seu. Tenha cuidado com aquilo que não é seu, porque você vai ter que dar contas lá no último dia. Pensa nisso. Pensa nisso. Zelo, responsabilidade, cuidado com as coisas de Deus, no zelo não sejais remissos. Falando aí nessa atitude que nós devemos ter de plena dedicação, a palavra fervorosos que nós falamos ali, tem um texto de Eclesiastes, capítulo 9, de verso número 10, diz assim, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O autor de Eclesiastes está dizendo, se você vai fazer alguma coisa, faz bem feito. Não faz meia boca.
Não seja pedreiro meia colher, né? Não, seja de colher inteira, cheia. Alguém que vai fazer alguma coisa e faz bem feito, que começa e termina. É disso que nós estamos falando. Fervoroso, cuidadoso, zeloso. E a atitude do cristão, ela é vista em cada circunstância e momento. Há momento para mostrar fervor, mas há também momento para demonstrar resiliência. Resiliência nas horas de dificuldade, verso de número 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ora, nós sabemos que quando tudo vai bem, é fácil ser cristão. Mas tem horas que as coisas apertam. E Deus não tem obrigação nenhuma de nos livrar dos problemas e aflições. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, basta cada dia o seu próprio mal, não bem. Não, o seu mal. Todo dia nós estamos sujeitos a isso. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu que vai livrar alguém das tribulações, hein? Não. O Senhor Jesus Cristo promete que vai estar ao nosso lado. E quando o seu irmão, a sua irmã passa por tribulação, você segue o exemplo de Jesus? Demonstra esse amor, está ao lado dele, ajuda ele a passar por esse período, a orar por ele. Paulo está falando de coisa prática. Não é um cristianismo da boca para fora, mas é um cristianismo das mangas arregaçadas, que cuida da vida do reino, das coisas do reino, e também cuida de cada um dos irmãos, olhando uns pelos outros. Onde aqueles que foram alcançados pela graça oram pelas angústias e necessidades e que aguardam a ação do Senhor. Oram. Isso é uma atitude de amor. Isso é uma atitude que nós devemos ter para com o reino, ser dedicados ao reino. Qual é o sentimento que pode unir os irmãos em Cristo? Que sentimento é esse? Versos 13 a 15, Paulo nos fala, olhem lá. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que sentimento é esse? Koinonel é a palavra usada em grego. Daí vem comunhão, daí vem empatia também. É quando eu olho para o sofrimento do meu irmão e quero ajudá-lo. É quando eu vejo a necessidade e quero fazer alguma coisa por ele. Quando eu quero que todos vivam bem, tenham boas experiências em Cristo Jesus, que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os versos 13 a 15 falam disso. De tornar-se companheiro, de estar ao lado, de partilhar o mesmo sofrimento daqueles que sofrem, por vontade ou permissão de Deus. E acreditem, Deus permite que a gente sofra. Ele não nos livra do sofrimento. Já disse isso anteriormente e quero frisar bem. Ele não nos livra. Não é por falta de amor dele, não é por nada. É porque ele tem um propósito. E muitas vezes o propósito não está na vida daquele que sofre, mas na vida daqueles que estão ao redor dos que sofrem. Deus nos dá dons espirituais, certo? Para quê? Para ajudar o próximo. Não é para dizer, olha, eu tenho dons espirituais, eu sou mais espiritual que os outros. Isso é orgulho, e orgulho besta ainda. Cristão que se orgulha dessas coisas não entendeu nada. Não entendeu por que Deus deu a ele essas capacidades. Essas capacidades são para o serviço, para ajudar o próximo, para fazer com que o reino de Deus cresça e cresça de forma saudável. Se eu tenho o dom da exortação e vejo alguém passando por dificuldade, é obrigação minha conversar com ele.
e apontar o bom caminho para ele. Se eu tenho o dom da contribuição, e é um dom que nós já vimos isso, eu tenho aqui a capacidade de fazer isso, eu faço, seja a pessoa crente ou não crente, mas eu faço porque Deus me deu. E eu faço isso não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Cada cristão precisa entender isso. Deus deu a você um dom, ou mais do que um. Use-o. Deus deu para você, quem sabe, o dom de mestre. Quem você está ensinando? Deus deu a você o dom de diaconia. Quem você está servindo? Você só será útil ao reino se você pegar o que Deus lhe dá e usar. Senão nós podemos criar aqui um paralelo com a parábola que Jesus contou a respeito daqueles que ganharam talentos. Deus escolheu seus servos, deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento só. Talento aqui não quer dizer uma atividade especial, uma capacidade especial, mas está falando de dinheiro no texto bíblico. Deu recursos a eles. O primeiro pegou os 5 talentos e fez o quê? Vocês lembram do texto? Gastou, esbanjou, não foi assim? Não. Ele foi lá e trabalhou. E trabalhou arduamente e conseguiu quanto de lucro para o seu senhor? 100%. No dia em que ele se apresentou ao Senhor, pegou os 5, mais 5, disse aqui, ó, é tudo teu. Me deu 5, trabalhei, ganhei mais 5, está aqui, é teu, Senhor. Assim como eu sou teu, eu sou seu servo. Veio que conseguiu 2 talentos, que Deus tinha dado 2 talentos para eles. E se não me falha a memória, nesse mesmo texto, está escrito que Deus deu conforme a capacidade de cada um deles. Ele chega diante de Deus e diz o mesmo. Olha, eu não ganhei tanto quanto o outro, mas não me importa. Com aquilo que o Senhor me deu, eu trabalhei. E quanto de lucro ele deu para o seu Senhor? 100%. O Senhor me deu 2, eu só agora consegui mais 2, tem 4, é tudo teu, é tudo seu, eu sou seu também. Mas chegou o que tinha 1 talento. O que ele fez com o talento que ele ganhou? Escondeu. Não, eu não vou usar. Não, eu não vou ficar responsável por isso. Para que ter zelo com isso? Não, eu vou esconder na terra. Chegou o dia em que o Senhor veio, ele pegou o talento, entregou, ó, está aqui, é teu. E o que o Senhor fez? Ficou feliz com esse servo? Disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foi isso que ele recebeu? O que Deus disse para ele? Servo mau e negligente. Se Deus está dando dons para você, use-os para não ouvir isso dele no último dia. Para que ele não diga que você é um servo mau e negligente, porque ele vai fazer. Quais são os seus dons? Como você tem atuado na vida da igreja, na comunhão dos santos? É sobre isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Eles estão começando a ver a seriedade do fato? Não dá para brincar de igrejinha com Deus. Deus não nos chama para brincar de casinha, de familhinha, de papai e de mamãe. Não. Com Deus não se brinca, não se zomba. Porque o homem, aquilo que ele semeia, ele vai colher. Não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos. Use. É o que Paulo está desafiando aquela igreja a fazer. Vamos lá, vamos seguir um pouco mais. Deus permite que essas coisas aconteçam e está na nossa frente a palavra do Senhor. Daí fala também de hospitalidade nesse texto. Não é algo comum a nós, não faz parte da nossa cultura mais. Antigamente, há muito tempo atrás, ainda se recebiam pessoas em casa, pessoas que vinham de outros lugares, a gente fazia isso, mas hoje não se faz mais. Nem parente a gente hospeda mais em casa. A gente põe na casa dos outros ou então em hotéis. Não é assim? Não queremos mais ninguém na nossa casa. Já vivemos em casas minúsculas para isso, para não hospedar ninguém. Não é assim? Cultura. Vamos fazer o quê?
A palavra hospedar é filoxenia, filoxenia, na realidade. E ela designa amor ao estrangeiro, filos, xenia, aqueles que é de outra nação, de outra localidade. É como nós acolhemos os estrangeiros. Falávamos que temos aqui pessoas de Joinville mesmo, de Manaus e do Amazonas. Como nós acolhemos essas pessoas? Todo culto nós temos pessoas vindo de todo lugar. Como nós acolhemos essas pessoas? Percebem? Cristianismo não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. Amor não é uma coisa abstrata, é algo concreto, bem próprio. Muito bem. O apóstolo Paulo, falando do trato com as palavras que devem ser dirigidas aos outros cristãos, Paulo recomenda abençoar, como faziam os bons sacerdotes. Verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É interessante porque esse perseguir aqui não está dizendo só de fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja tem umas criaturas, né, um joio no meio do trigo, umas pessoas que nos fazem exercitar o dom da paciência. Às vezes a gente diz: Senhor, não nos dá força, Senhor. Não nos dá força, porque senão a gente sai batendo. Precisamos ter paciência com as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo vai falando sobre isso. Não temos que dizer palavras duras, amaldiçoantes, mas pelo contrário, palavras que abençoem, que edifiquem, palavras que façam a graça de Deus se manifestar sobre a vida delas. Lembram como é que os sacerdotes deveriam abençoar o povo de Deus? Nós somos nação santa, sacerdócio real. Então aquilo que servia lá de orientação para os sacerdotes no Antigo Testamento, serve para a minha vida e para a sua vida hoje. Como é que Deus disse para tratar os seus irmãos, o povo de Deus? Como os sacerdotes deveriam fazer isso? Abram, Números, capítulo 6, verso 24 e 25. Observem a qualidade das palavras. Imitem. Tenham isso na ponta da sua língua. Quando você encontrar um crente que está com dificuldade, fale. Quando você encontrar com um não crente que está tirando sua paciência, fale. O que diz lá? Números 6, 24 a 25 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Esse é o tipo de palavra que você tem dirigido às pessoas? Aos seus filhos? Aos seus cônjuges? Tem falado isso para os seus amigos? Sim? Pois é, pastor, veja bem, pastor, tem horas que eu não quero que eles tenham isso, tem horas que eu não quero que Deus os abençoe, eu quero que Deus pese a mão, e por favor, eu também penso isso, eu também tenho algumas pessoas que eu olho e digo: Senhor, desce o fogo do céu, Senhor, desce, queima, Senhor, dá vontade. Mas isso não é a nossa atitude, o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Que nós peçamos a bênção sobre eles, que nós intercedamos por eles. Lembrem disso. Paulo vai dizendo sobre isso. Olha, vocês abençoem os que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Seguindo, ainda que não esteja explícito o mesmo sentimento apontado no verso 16, faz alusão ao sentimento de Cristo. Então, olhem lá no verso 16. Tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Não fala aqui do sentimento de Cristo Jesus, não é?
Por favor, abram em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5. Olha o que Paulo fala àquela igreja. Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pegando esse texto de Filipenses e aplicando ao verso 16, nós vamos entender o sentimento que Paulo está querendo que eles tenham. O mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma compreensão, o mesmo, não outro. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E ali fala de não ser orgulhosos, no texto de Filipenses, ali no verso 16 também fala. No texto de Filipenses fala de ser humilde, e aqui também fala de ser humilde. Fala de não ser sábio aos próprios olhos, e também aqui fala isso. Esse ponto que nós acabamos de trabalhar, meus irmãos, ele fala sobre essa nossa atitude, de como nós devemos ser e proceder diante de Deus. A atitude do verdadeiro cristão, então, ela é, com certeza, plena de dedicação. Faz e sabe por que faz. Se dedica a fazer isso, se esmera em fazer isso. Então, por favor, quando vocês saírem daqui, lembrem dessas palavras para aplicá-las, dentro e fora de casa. 3. A atitude do verdadeiro cristão é moralmente elevada com todos os homens. Então, do verso 17 em diante, nós vamos ter uma régua estabelecida por Deus, dizendo: vocês não são todo mundo. Vocês não têm que agir como todo mundo. Eu espero de vocês algo melhor, algo maior. Então, olhem lá. Não torneis a ninguém mal por mal. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus Cristo vai nos orientando a não fazer isso. Por que que você tem que se vingar? Por que que você tem que retribuir? Por que que você tem que ser igual a outras pessoas? Se ela grita, você grita. Se ela xinga, você xinga. Por que que você tem que agir como eles? Não tem. Se libertem dessa maldição. Vocês são filhos de Deus. Hajam como filhos de Deus. Que os seus lábios sejam como os devem ser os lábios dos filhos de Deus. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando é próprio e quando é impróprio. Quando você espera que eles entendam e quando você não espera que eles entendam. Faça porque é seu dever. Ah, mas os outros. Ah, mas não importa. Você vai ter que dar contas de você diante de Deus. Você não vai ter que dar conta da vida do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo. Você não vai ter que dar conta da vida de ninguém a não ser a sua. A sua. Então, enquanto estiver em vocês, se esforcem a fazer o bem, diante de todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós estamos sempre dispostos à guerra, sempre dispostos a retaliar. E Deus diz: para quê? Alguém de vocês viu isso na cruz? Os judeus estavam ali sacrificando o Cordeiro de Deus. Os romanos tendo prazer em sacrificar o Filho de Deus. Os discípulos se afastaram do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vamos e convenhamos, vocês viram em algum momento Jesus olhando para eles e dizendo: Pai, retribui, Senhor, retribui, faça com eles o mesmo que fizeram comigo. É isso que Jesus diz na cruz? Sim ou não? O que ele disse? Perdoa, porque não sabem o que fazem. A quem vocês devem imitar? Aos líderes mundiais, aos Mahatma Gandhi dos dias de hoje, ao pastor fulano e tal. É esses que vocês devem imitar? Não. Imitem a Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Ele nos deu o exemplo de como devemos fazer com todas as pessoas. Muito bem. Enquanto depender de vocês, tenham paz. E não se vinguem. Não criem oportunidades para pagar o mal com o mal. Mas deixe que Deus cuide. Deixe que Deus cuide. No dia certo, Ele vai fazer isso. Na hora certa, Ele vai fazer isso. E da forma justa, Ele vai fazer isso. E você não será punido por fazer uma coisa que não deveria ter feito. Porque acreditem, no último dia, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Todos. Todos nós seremos julgados. Não seremos condenados. Vimos isso em Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Aqueles que estão em Cristo estão sem condenação, mas todos seremos julgados, porque nós teremos galardões. O que são galardões? Recompensas pelo que fizemos de bom ou de ruim. E você está fazendo o quê? Qual é a sua atitude? O que você merece da parte de Deus nesse último dia? Vai ser salvo, tranquilo. E o que você vai ganhar? O que você está construindo? Muito bem. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Coloca na conta de Deus. Senhor, tu está vendo, Senhor. O Senhor está vendo o que eles estão fazendo. Deixa Ele. E agora vem o desafio maior. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está citando um texto do Antigo Testamento. Ele vai definindo isso, né, como uma atitude que se esperava do povo de Deus e que se espera do povo de Deus hoje. Se você vê aquela pessoa que não gosta de você passando necessidade, qual deveria ser a sua atitude? De socorrê-la. Porque você é maior do que a raiva que você tem. Você é maior do que o desejo de vingança. Porque você é filho de Deus. E essa pessoa vai ver e vai perguntar para si mesmo: por que ele me trata tão bem? Por que essa pessoa faz tão bem para mim quando eu quero o seu mal? E daí ela vai entender que não são iguais. Que quem está em nós não está dentro deles, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso vai criar problema na cabeça dele. Deixa ele que fique pensando com os seus botões. Mas nós sabemos a resposta. Porque nós não somos do mundo, nós pertencemos ao Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, então dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E a última recomendação do apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, é esta: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muito bem. Este ato que devemos fazer nos leva a entender que devemos ter uma atitude mais elevada, moralmente mais elevada, espiritualmente mais elevada. A aplicação prática é que as palavras do apóstolo Paulo são desafiadoras.
Devemos lembrar que ele e os cristãos da sua época eram perseguidos por sua fé, testados em sua paciência, ameaçados com o poder do Estado, humilhados publicamente. E eles foram desafiados a fazer o que é certo, a falar o que é correto, a ter uma atitude que dignifique e honre a Deus em primeiro lugar. O desafio de ser cristão em todo tempo, seja ele favorável ou desfavorável à nossa fé. É um baita de um desafio. Concluindo, quem disse para vocês que ser cristão é fácil? Quem disse? Seu pai, sua mãe, seu irmão, algum pastor, algum diácono, algum presbítero? Se disseram, isso é mentira. Ser cristão, ser crente é para os fortes, é para os corajosos, é para aqueles que estão dispostos a vencer a si mesmo, a controlar os seus ímpetos, a fazer aquilo que Deus espera. Ser cristão não é viver um mar de rosas. Tem pessoas prometendo isso. Olha, aceite a Cristo e sua vida vai melhorar. Você não vai mais ter problema de finanças. Você não vai ter problema sentimental. Você não vai mais... Isso é mentira. Mentira. Você está sendo desafiado a viver uma vida digna do nome de Cristo, com todas as suas implicações. Nos tempos bons e nos tempos maus, nos tempos de abundância e nos tempos de necessidade. O Senhor está te desafiando a isso, a eu e a você, para que possamos confiar nele e todas as nossas atitudes sejam permeadas de amor, plenas em dedicação e moralmente elevadas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a nossa alegria. Que o Espírito Santo possa desafiá-los a viver essa vida que agrada a Deus.